Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2014. A gente está aí na primeira sexta-feira do ano para falar aqui de esportes na Web TV do Jornal NH. Sou Chico Luz, tem aqui o lado do Christopher de Matos. Eu não sei, estamos oficialmente sem assunto, a gente tem que falar. A gente não sei, tem alguma coisa de esporte rolando hoje, além daquilo que já se sabe. Aniversário hoje do Michael Schumacher, 45 anos, ainda em coma induzido lá no Hospital de Grenoble, na França. Dupla Grenal, por enquanto, sem novidades. Amanhã começa a Copa São Paulo. Basicamente é isso. E falando sobre Schumacher, imagens belíssimas, as agências e certamente amanhã na edição do Jornal NH, com as manifestações dos torcedores em frente ao Centro Universitário Hospitalar de Grenoble, imagens belíssimas de fãs. Uma manifestação silenciosa, exatamente. Né, que há bandeirões da Ferrari com torcedores embaixo dessas bandeiras, imagens belíssimas. Em relação ao estado clínico, como você colocou, não tem realmente variação e passa os 45 anos do Schumacher nesse momento em coma, induzido lutando pela vida, mas acima de tudo torcendo nós para que a situação possa variar. Sobre a Copa São Paulo, é interessante. Na verdade, a Copa São Paulo começa hoje, né? Exato. Tem jogos hoje, a dupla Grenal que estreia nesse sábado, às 10 da manhã o Grêmio contra o São Caetano e o Inter às 5 da tarde contra o Rio Claro. Exatamente, são dois jogos, a dupla há um bom tempo vem batendo na trave, não vem conseguindo encaixar boas equipes, apesar de ter uma base muito boa, ambos, mas não conseguem chegar longe nessas competições. Do Grêmio nunca venceu, o Inter tem um histórico vencedor, mas também não tem chegado nenhum dos dois, né, Chico? É interessante isso, porque ambos têm formado bons jogadores, alguns sequer são aproveitados, mas na base, na Copa São Paulo, a situação não tem sido exatamente essa. Quem sabe possa mudar. Eu acho que não vai ser esse ano ainda, porque como a dupla começa o gauchão com equipes jovens, renovadas, sub-23, enfim, sub-20 no caso do Inter, existe algumas variações, inclusive, do ponto de vista. Nós estamos indo porque é uma mosca tem mais aqui. uma moça aqui rolando assim, tá... Ao vivo acontece essas coisas, mas enfim... Quem sabe faz ao vivo. Exatamente, ela já foi embora e a gente segue aqui. E o processo do Inter de renovação tem sido mais acelerado, inclusive, que o do próprio Grêmio, que o Inter tem o sub-23, que vai começar o gauchão, tem o sub-20 que foi campeão brasileiro e alguns jogadores vão poder jogar a Copa São Paulo, que é sub-18, né, a Copa São Paulo, mas enfim, o processo mais acelerado. Vamos ver, o Inter acredito que tenha mais chance de chegar distante do que o Grêmio. Pois é, então a Copa São Paulo começa hoje, tem até a participação de um time japonês, o Kashiwa Reysol, que é um dos times mais tradicionais do Japão, né, isso, que joga a J-League, a primeira divisão de lá. Ele está jogando porque a competição tem o patrocínio de uma empresa japonesa e esse time é ligado a uma empresa no Japão. Os times no Japão têm isso, sempre são ligados a companhias e tudo mais. A Copa São Paulo acabou perdendo um pouco de força nos últimos anos, né, Chico? Até pela consolidação de outras competições, como o próprio Brasileiro Sub-20, a Taça Brasil Sub-20, a Copa BH, que se fortaleceu muito, sim, né? Mas ainda é a maior vitrine das categorias de base. Foi reduzida de Sub-20 para Sub-18, mas ainda é uma competição importante. Tá certo. Fora isso, Cristian, a gente tem, por enquanto, seguem sem novidades quanto aos elencos da dupla, né? Não tem nada de contratações. Os dois times que voltam aos treinos na semana que vem, né? Vão começar a sua pré-temporada já. O Grêmio iniciando hoje com o time que vai começar o gauchão, né? Começou a treinar daqui a pouquinho no Estádio Olímpico. Não sei se com essa chuva vai ter treino, mas enfim, avaliações devem acontecer por lá. Mas esse time sub-20 do Grêmio, com o Marcelo Mabilha como treinador, é um time interessante. Tem alguns bons jogadores ali que, se forem guindados ao time principal e receberem a sequência necessária, podem vingar. O Grêmio não foi campeão, perdeu para o Palmeiras na semifinal do Brasileiro Sub-20, mas tem alguns jogadores bastante interessantes, como o meio atacante Luan, que é um jogador veloz, apto. O Everton também me chamou a atenção. O Tinga é um jogador que já é mais conhecido, mas sofreu muitas lesões, acabou não conseguindo vingar como lateral direito. Agora é um time para ser observado, um time com alguns bons valores. O Jean Derete, o Mamute também vão ser incorporados a esse time. Eu acho que vai sair gente boa dali e o Grêmio pode apostar a longo prazo nessa equipe aí. Esse time sub-20 do Grêmio, como o Christopher falou, acabou caindo na semifinal do Brasileirão Sub-20, né, que foi disputado agora em dezembro aqui no Rio Grande do Sul, mas foi o time de melhor campanha, acabou invicto no torneio, perdeu nos pênaltis só para o Palmeiras. Enquanto isso aqui, vai o Mabilha treinador e o Roger deixa o Grêmio, né? O negócio já se comentava desde ontem. Ele foi auxiliar nos últimos 3 anos aí do Grêmio, assumiu várias vezes, esteve à frente do time, até na eliminação da Libertadores, né? O Luxemburgo estava suspenso devido àquela briga contra o Rote Pato, mas era um cara que tinha planos de
virar treinador do Grêmio, não teve essa chance agora e acabou deixando o clube, né? E isso é uma lástima. A saída do Roger, sem dúvida nenhuma, que o Grêmio perde muito com a saída dele. Agora acontece o seguinte, a gente lembra aquele Grenal de reservas lá em Rivera, Chico, em 2011, né? Eu acredito 2011, que tenha sido. Primeiro Grenal internacional, na verdade. Quem eram os dois treinadores daquele Grenal? Roger no lado do Grêmio, Anderson Moreira no lado do Inter. É verdade. Anderson Moreira hoje é o técnico principal do Grêmio, e o Roger foi buscar um espaço no outro clube que não foi aproveitado. Essas são algumas questões que a gente não consegue entender do aproveitamento de alguns profissionais. Assim como o Inter conduziu mal a ascensão do Klemer, o Klemer ainda precisaria guindar mais alguns passos na categoria de base antes de ser elencado ao profissional, mas também depois que foi não teve respaldo nenhum da diretoria, tanto que já perdeu essa oportunidade. Alguns profissionais da dupla precisam sair para ser reconhecidos. E é aquele projeto que tanto se fala de uma comissão técnica permanente, a gente percebe que é balela. O Inter, quando teve Fábio Maceridian, que na época era o melhor preparador físico do Brasil, quando chegou o Fossati, ele acabou perdendo espaço. O mesmo o Dorival Júnior, a mesma coisa também. Quando o Grêmio com o Paixão tinha consolidado o Paixão como preparador físico, chegou o Luxemburgo com o Antônio Melo, o Paixão virou segunda força, teve que sair do clube também. Então isso é muito discurso e pouca prática, na verdade. A dupla fala em conduzir uma comissão técnica permanente que só mude o treinador e permaneça os profissionais para que haja uma sequência no trabalho, mas na prática não acontece isso. O Roger é um profissional pronto, preparado para assumir uma equipe no trabalho. Talvez ele precise realmente fazer um trabalho numa equipe menor antes de ser o treinador principal do Grêmio, trabalhar numa equipe do interior do estado, daqui a pouco no interior de São Paulo, mas eu não tenho dúvida que ele vá ser treinador do Grêmio em menos de 10 anos, sem dúvida nenhuma. Ele poderia fazer mesmo ligado ao Grêmio se fosse o caso, né? Eu acho que exatamente. Só que fica difícil de entender como essa analogia eu falei. O Anderson Moreira em 3 anos se torna o treinador principal do Grêmio e o Roger tem que sair do clube para buscar espaço. Pelo menos aí uma análise meio confusa nesse processo. Pois é. Por enquanto, o que temos é isso, né? Não é muito, mas realmente a parte esportiva do noticiário anda numa fase meio de férias mesmo, assim como todos os times aí vão voltando, daqui a pouco a gente vai ter mais novidades ao longo dos próximos dias, e por isso a gente volta na segunda-feira, então, de novo, às 3 da tarde, com a OBTV de Esportes do Jornal NH. Nos acompanhem lá, até mais.